Olá, eu sou Alex Lanza, está começando mais um episódio do Vox, o podcast do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre o projeto Meio Ambiente Acolhe, que é uma parceria realizada entre o Ministério Público e a Pastoral do Povo da Rua. Nosso convidado é o promotor de justiça Carlos Eduardo Ferreira Pinto, coordenador do Centro de Apoio das Promotorias de Justiça e de Defesa do Meio Ambiente, o CAOMA. Seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Eu poderia explicar um pouco mais como é esse projeto Meio Ambiente Acolhe? O projeto Meio Ambiente Acolhe, Cuidar é a Nossa Natureza, ele nasce de uma necessidade real do Ministério Público. Cuidar está na essência do Ministério Público. Em todas as áreas, o Ministério Público cuida do patrimônio público, da infância e adolescência, dos deficientes físicos, do patrimônio cultural e também do meio ambiente. E em razão da necessidade das pessoas vulneráveis, o meio ambiente e as mudanças climáticas, o Centro de Apoio Operacional, o CAOMA, desenvolveu esse projeto voltado à proteção dessas pessoas em situação de rua. Existe algum alinhamento deste projeto com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estipulados pela ONU em relação aos países que compõem a Organização das Nações Unidas? Existe porque as mudanças climáticas, ela é uma pauta da ONU. E o objetivo de redução de emissão de poluentes, né, de todos os países, ele vai nesse sentido. Nós vivenciamos hoje as consequências já dessa alteração climática. Nós temos mais eventos severos, o frio é mais intenso, o calor é mais intenso, nós temos chuvas torrenciais em locais que antes não aconteciam. A gente vivencia isso hoje na prática. E o Brasil não é alheio a esses impactos das mudanças climáticas. Em razão disso, nós imaginamos que essa população em situação de rua, eles são cidadãos em situação de muito maior vulnerabilidade desses impactos climáticos, sobretudo na época do frio intenso, né? Nós vivenciamos situações gravíssimas em Belo Horizonte, na região metropolitana, em todos os municípios brasileiros, dessa população passar noites intensas e até morrer em razão de frio intenso. Já entrou um pouco nessa questão, mas como os cuidados com as pessoas mais vulneráveis têm reflexos no meio ambiente? Como é que isso acontece na prática? Cuidar do meio ambiente, a defesa do meio ambiente, ela pressupõe a defesa da vida. A vida das pessoas, né? Nós, na área de meio ambiente, aqui em Minas Gerais, atuamos nas mais diversas áreas, em combate ao desmatamento, em controle das atividades industriais, em segurança de barragens, mas defender o meio ambiente é defender a vida, e sobretudo a vida dos mais vulneráveis. Então, em razão dessa atuação e da similitude dos refugiados ambientais com a população em situação de rua, surgiu essa ideia e essa parceria com a Pastoral Nacional do Povo da Rua. Vimos uma necessidade muito grande depois da pandemia e com um número crescente dessas pessoas em situação de rua, a necessidade do Ministério Público planejar algo efetivo e poder contribuir na tutela dessas pessoas, né? Nós que vivemos situações, não vivemos na rua, muitas vezes lembramos dessas pessoas quando o frio está intenso e você passa a imaginar, nossa, como a pessoa está vivendo na rua, né? Então, é preciso esse olhar institucional e nós conseguimos construir uma atuação em conjunto, né? A CIMOS contribuiu, o Centro de Apoio de Direitos Humanos contribuiu. Então, assim, é uma atuação institucional voltada a contribuir com essa política pública dessa população em situação de rua, que é uma população muito vulnerável às mudanças climáticas. A gente falou dos vulneráveis, né, e as consequências para o meio ambiente quando essas pessoas não recebem os devidos cuidados, mas o inverso também acontece, né? Quando você não cuida do meio ambiente, parece uma coisa meio óbvia, mas além dos vulneráveis, todos sofrem com
o descuido com o meio ambiente. Exatamente. Então, como eu disse, o meio ambiente ecologicamente equilibrado para garantir a qualidade de vida, ele é pressuposto de toda a atuação do Ministério Público. Nós atuamos hoje para garantir a vida das pessoas, né? O meio ambiente ele é cuidar da água, é cuidar das florestas, é cuidar das nossas populações também que circundam grandes empreendimentos. Nosso estado ele foi abalado por 2 tragédias que têm como epicentro a questão ambiental, né, a utilização de recursos naturais. E nós sentimos aqui na pele os desdobramentos dessas tragédias e a necessidade de atuarmos de maneira preventiva. Quando se pensou nesse projeto, por que foi determinado começar com as pessoas vulneráveis, sobretudo as pessoas em situação de rua? Porque nós começamos a estudar essa situação e percebemos que nenhum cidadão quer estar na rua. Ele foi uma opção, muitas vezes, levada por vários fatores. Então, pensamos uma forma de conseguir integrar a atuação ambiental e também contribuir no resgate dessas pessoas. E assim surgiu essa ideia, em vários eixos. O primeiro já totalmente executado, que foi algo imediato, para enfrentamento do inverno de 2022. Então, nós conseguimos, de maneira inédita, a doação de 2.000 kits para as pessoas em situação de rua, que foi muito gratificante perceber o quanto isso trouxe de relevância para que eles pudessem passar por esse frio intenso desse ano. E isso garantiu que não tivéssemos óbito, que as pessoas pudessem, mesmo numa situação de extrema vulnerabilidade, de algo muito difícil de ser enfrentado, que é a situação, né, desses moradores em situação de rua, nós conseguimos, de alguma maneira, minimizar esses efeitos com um kit de higiene e de frio muito estruturado, com vários itens, e que foi assim, distribuído pela Pastoral de uma maneira inédita, e isso já contribuiu. Nós tivemos agora também a corrida, né, que foi muito interessante. Quando a gente estava organizando a corrida Meio Ambiente Acolhe, que foi a última atividade da nossa semana do Ministério Público, né? Só para situar quem está nos acompanhando, o Ministério Público realizou uma corrida no dia 18 de setembro, foram 1.200 inscritos, mais de 600 participantes, e foi uma corrida de cunho solidário. Exatamente, e encerrou as comemorações da nossa semana do MP, né, desse ano. E a corrida, ela foi pensada inicialmente com a natureza beneficente, mas, sobretudo, como uma maneira de chamar a atenção do cidadão médio, da classe média, do cidadão que tem condições, para também entrar nesse projeto e poder contribuir de uma maneira decisiva para que cada vez mais possamos resgatar essas pessoas que vivem em situação de rua. E foi muito interessante, como eu estava dizendo, que quando a gente imaginou qual seria o valor da inscrição, a gente falou, vamos transformar isso em produto que a sociedade, que essas pessoas possam utilizar. E numa reunião estratégica, todo mundo começou a pensar em macarrão, em leite, em pó, cada um teve uma ideia. Mas não chegamos a uma conclusão. E tivemos a ideia de amanhã vamos até a pastoral e vamos ouvi-los. E eu fui numa reunião no outro dia na pastoral e durante a reunião eu falei da nossa corrida e perguntei para eles, nós estamos pensando em macarrão, E foi unânime, e uma surpresa para nós, eles todos disseram, doutor, o que mais a gente precisa é água potável. E aquilo me mexeu demais comigo, porque também mostrou o quanto alheio a gente é à situação dessas pessoas, né? Eles não têm acesso sequer à água potável, que é um item de primeira necessidade, né? Aquilo
E trouxe também a relação com a atuação ambiental, né? Nós atuamos muito na proteção dos recursos hídricos, nós lutamos por água, nós defendemos a água como um bem essencial à sociedade, e essa população ela não tem acesso à água. E aconteceu algo muito interessante, porque durante a pandemia, as praças foram fechadas e, por consequência, foram fechados postos de acesso à água, de acesso universal à água. E nós já entramos em contato com a concessionária e também serão abertos esses postos. Então, a gente transformou a corrida em muito simbólica, no sentido de proteção das águas, da arrecadação ser direcionada à obtenção de água potável para essa população, e com isso nós conseguimos realizar uma grande corrida de conscientização e também de arrecadação, né? E houve um movimento muito interessante que foi das empresas. Nós, pelas inscrições, nós arrecadaríamos 12 mil fardos, ou seja, aproximadamente 24 mil garrafinhas de 500 ml, que é a que facilita para o cidadão em situação de rua beber. E nós começamos a fazer contato com as empresas que a gente tem relação de termos de ajustamento de conduta, de conversa, e a aceitação foi muito grande. Então, nós tivemos uma grande surpresa com o final, porque pensávamos que arrecadaríamos 1.200 fardos, mas no final nós arrecadamos mais de 6 mil fardos. Foram mais de 65 mil garrafinhas de 500 ml, né, ou mais de 35 mil litros de água potável, que já foram entregues para a pastoral e que serão distribuídas gradativamente para essa população, como forma de minimizar esse impacto tão grave, né? Então, aí tem mais uma relação do meio ambiente com a população em situação de rua, né? Nós cuidamos da água, mas a água não chega até o cidadão, né? Então, isso nos chamou muita atenção, por isso essa grata surpresa com os resultados da corrida, que foi uma primeira corrida feita pelo Ministério Público Estadual e que já tem um compromisso nosso de, no próximo ano, também fazer algo ainda maior como forma de aproximação do Ministério Público com a sociedade, como forma de prestação de contas do que a gente faz para a sociedade e como forma também de humanização da nossa atuação, atento a essas questões sociais tão graves como a população em situação de rua. Você está acompanhando o Vox, o podcast do Ministério Público de Minas Gerais. O assunto desse episódio é o projeto Meio Ambiente Acolhe. Todo município com população acima de 20 mil habitantes deve elaborar o seu plano diretor, e o Ministério Público de Minas Gerais está atento a isso. Para o Ministério Público, é fundamental conscientizar o gestor público sobre a importância do plano diretor como um mecanismo de planejamento preventivo para evitar o crescimento urbano desordenado. Você, cidadão, também deve participar desse processo. O Estatuto da Cidade estabelece que durante a elaboração e também na atualização do plano diretor deve ser assegurada a participação popular por meio de audiências públicas. O descumprimento na edição do plano diretor traz sérias consequências ao gestor municipal, além de privar o município de seu principal instrumento de planejamento do desenvolvimento e crescimento urbano. O município pode ficar impossibilitado de utilizar importantes instrumentos de política urbana previstos na Constituição e no Estatuto da Cidade. Tem conhecimento de alguma irregularidade na área de habitação e urbanismo? Procure a Promotoria de Justiça mais próxima e denuncie. Ministério Público de Minas Gerais. Em todo lugar, ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. Estamos de volta com o nosso bate-papo sobre o projeto Meio Ambiente Acolhe. Estamos recebendo hoje o promotor de justiça Carlos Eduardo Ferreira Pinto, que é coordenador do CAOMA, o Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público de Minas Gerais. Na prática, promotor, além disso tudo que você já falou, da corrida, né, dos kits que foram entregues, da água que foi conseguida através desse projeto, na prática, o que mais o projeto Meio Ambiente Acolhe tem feito e irá fazer ainda em relação à população em situação de rua? O projeto, então, ele nasceu com uma concepção e hoje ele já superou em muito a concepção inicial.
Nós pensamos inicialmente em 3 fases, agora ele já tem 5 fases. E com certeza ele será um projeto estrutural e institucional do Ministério Público por muitos anos, porque eu penso que o Ministério Público, ele voltado a essas questões, ele cada vez mais consegue se aproximar da sociedade. Então é muito importante institucionalmente esse tipo de projeto, sobretudo socioambiental, que faz essa conexão entre meio ambiente e proteção da sociedade. Então nós pensamos, a primeira fase já foi executada, a segunda fase da corrida já foi também executada, agora nós iniciamos mais 2 fases, a terceira e a quarta fase. A terceira é um projeto pioneiro que existe em nível mundial, que chama Moradia Primeiro. Ele é uma mudança na tutela dessas pessoas e passa da concepção de que o mais importante para resgatar esse cidadão em situação de rua é que ele tenha acesso à moradia. Então, nós iremos custear, por meio de medidas compensatórias ambientais, a concepção do aluguel solidário para 100 pessoas. Ele já foi contemplado em termos de ajustamento de conduta e está em fase de execução, que deve se iniciar nos próximos 20 dias. Então, nós teremos 100 pessoas em situação de rua atendidas por essa moradia solidária, de forma a iniciar esse resgate da vida, da dignidade dessas pessoas. A concepção do Moradia Primeiro, que é esse projeto que nasce mundialmente e que em Minas nós vamos ter a primeira atuação do Ministério Público concreta voltada à implantação no Brasil, ele parte da inversão dessa tutela às pessoas em situação de rua. Antes se partia de uma condição mais assistencialista, tentando fazer atendimento psiquiátrico, tentando evitar, tentando garantir emprego, tentando de alguma maneira tutelar de forma assistencial essa pessoa para depois, num outro momento, se buscar a moradia. Os estudos recentes, eles mostraram que o melhor caminho ele passa pelo primeiro degrau de acesso à moradia. Com isso, ele passa a ser integrado, passa a ter sua dignidade resgatada e, com isso, ele passa a ter acesso a outros benefícios que o projeto pode trazer, como capacitação, como auxílio à retirada do consumo de drogas. Então, são situações, e o projeto em nenhum momento ele quer ser protagonista ou pensa em solucionar esse grave problema social. Ele é mais um projeto que contribui com outras atuações, quer seja do município, do Estado ou da União, no sentido de alinharmos um movimento que possa de forma compartilhada atender essas necessidades dessa população tão vulnerável e necessitada de auxílio. Existe uma definição em relação a essas 100 pessoas que serão beneficiadas, em relação às moradias, já tem também alguma perspectiva? O projeto ele já tá em fase final, ele se inicia nos próximos 20 dias e será um comitê formado pela Pastoral Nacional do Povo da Rua, com universidades, para definição, para a seleção dessas pessoas, passando pelos casos mais complexos. É um caminho longo, difícil, mas que o Ministério Público vai estar junto à sociedade buscando resgatar esses cidadãos. Nós já temos também uma outra fase que já está em fase de execução, que é o auxílio aos catadores de materiais recicláveis, que também fazem parte da população em situação de rua. Então, o projeto já também se inicia essa fase. E hoje a fase final, que seria o canto da rua. Isso é muito interessante e foi motivo de grande sensibilidade nossa ao receber da pastoral a informação que durante a pandemia, esse período tão trágico da história da humanidade, a sociedade se fechou. O comércio fechou, o acesso aos locais foram fechados, e quem tinha condição se recolhia dentro do seu lar, da sua casa. E essa população foi fechada para o lado de fora. Então, eles que buscavam o alimento,
o acesso à higiene em alguns locais, isso foi fechado também. E eles foram fechados para o lado de fora, como se a pandemia fizesse com que fechássemos nossa casa, mas deixássemos as pessoas para o lado de fora. Então, eles foram atingidos de uma maneira muito gravosa. E houve um movimento de ocupação da Serraria Souza Pinto, em Belo Horizonte, nesse período. E ali se iniciou o Canto da Rua, um projeto da Pastoral que passou a cuidar dessas pessoas durante o dia. Foi muito interessante esse movimento social e nos estimulou a pensar no Canto da Rua definitivo. Então, a Secretaria de Defesa Social do Estado doou o terreno para a Pastoral, no bairro Santa Teresa, já existe esse terreno. O projeto de construção que une os Arquitetos Sem Fronteiras, ele também já está em execução e nós conseguiremos, Ministério Público, colaborar também na construção desse espaço, que será um grande espaço de tutela e acolhimento dessas pessoas em situação de rua. Então, o projeto ele nasceu pensando em algo até menor do que a gente hoje trabalha e temos a grata satisfação dele ser um projeto que já assumiu resultados extraordinários e que veio para se tornar uma ação institucional de muitos anos, como forma, como eu disse, de aproximação e de realmente resgate do Ministério Público dessa população em situação tão vulnerável como as pessoas em situação de rua. Você já falou em participação de empresas, né, o Ministério Público com a Pastoral Nacional do Povo da Rua, o Estado também, né, de alguma forma, contribuindo com o projeto. O cidadão também pode participar? Todos nós podemos participar, né? E muitos promotores participaram como cidadão, não como promotores, né? Muitos servidores do Ministério Público participaram como cidadão e não como promotor. E eu acho que essa foi uma situação muito interessante. O projeto ele dá visibilidade a pessoas que são invisíveis para a gente. E não percebe essas pessoas, porque eles estão ali quietos, eles estão vivendo da maneira que é possível naquele momento. Então, isso foi muito interessante de dar visibilidade a essas pessoas. Quando a gente pensou no nome do projeto, relacionando o acolhimento a essas pessoas, ao meio ambiente, a essa tutela da água, a essa questão de mudanças climáticas, nós pensamos também que cuidar é a nossa natureza, e é a natureza do Ministério Público. Como eu disse, né? O que o Ministério Público faz, na verdade, é cuidar, né? Cuidar da sociedade, cuidar das pessoas, cuidar do meio ambiente, cuidar da vida. Então, isso faz todo sentido que isso se torne uma ação institucional por muitos anos, independente das áreas. Outros colegas de outras áreas já viram oportunidades para também integrar. Então, como eu disse, né, não há protagonismo nessa atuação, ela é uma ação institucional e cada vez mais podendo somar, quer seja por meio de empresas, o setor privado, o terceiro setor ou cidadão. Eu acho que é muito importante. O cidadão ele pode se conscientizar, ele pode contribuir voluntariamente, ele pode doar um agasalho, ele pode também pensar em contribuir positivamente da forma que for possível para ele naquele momento. O que a gente não pode é aceitar que essas pessoas que estão em situação de rua continuem invisíveis e descartáveis para a sociedade. Você falou de resultados, né, no curto prazo, até se surpreendeu, porque o projeto tinha uma perspectiva e acabou tomando uma outra dimensão. A médio e longo prazo, o que o senhor vislumbra assim, em relação ao que esse projeto pode trazer de benefício? Há benefícios infindáveis. Eu acho que o projeto, ele, como eu disse, ele nasceu pensando em algo menor, hoje ele já cresceu, ele já se tornou realidade. Vários atores passaram a integrar essa rede de solidariedade e nossa convicção é de que ele pode muito mais. Outras áreas do Ministério Público também podendo se agregar ao projeto e outras contribuições que fatalmente ocorrerão porque é preciso olhar para essa população que cada vez mais cresce.
Estimativas dizem que só na região metropolitana de Belo Horizonte nós temos mais de 10 mil pessoas em situação de rua. Então, é preciso olhar para essas pessoas e o Ministério Público cumpre seu papel constitucional e para o Ministério Público não há nenhum cidadão invisível ou descartável. Toda vida importa e nós vamos fazer o que é possível para tutelar essas pessoas. A gente está falando de defesa do meio ambiente, né, e de defesa das pessoas, da vida. Em quais situações o cidadão pode procurar o Ministério Público para comunicar intervenções no meio ambiente que possam causar algum dano à sociedade? Em todas as situações, o Ministério Público hoje, na área de meio ambiente, ele é demandado cotidianamente por várias formas, e isso é muito importante, porque quem atua hoje, os promotores, promotoras que hoje atuam como órgãos de execução na defesa do meio ambiente, tem a convicção de que o Ministério Público faz o seu papel, porque o cidadão confia no que o Ministério Público faz. Então, cada vez que a gente recebe uma representação, uma denúncia, uma informação de algum ato que atente contra os recursos naturais, contra o meio ambiente, nós recebemos isso com grande responsabilidade, mas também com a certeza de que cumprimos o nosso papel. A sociedade mineira hoje, ela acredita no Ministério Público de Minas Gerais, porque nós temos, com certeza absoluta, grandes promotores e promotoras atuando nas suas comarcas de maneira rigorosa, de maneira decisiva na proteção do meio ambiente e da vida. Nós conversamos com o promotor de justiça Carlos Eduardo Ferreira Pinto, que é coordenador do Centro de Apoio de Defesa das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, o CAOMA, e o tema desse episódio foi o projeto Meio Ambiente Acolhe. Se você visitar o site do MPMG, tem lá informações sobre todo o projeto, né, tudo que já foi feito até agora. Você pode acompanhar também nas nossas redes sociais. Queria agradecer a sua participação. Obrigado mais uma vez e esperamos contá-lo com o senhor aqui em outros episódios. Eu que agradeço a oportunidade de falar de um tema tão relevante e que se tornou tão gratificante para a gente falar desse projeto que, como eu disse, traz o Ministério Público uma nova concepção de defesa do meio ambiente e faz com que a nossa missão de cuidar seja cumprida de maneira integral. Este podcast estará disponível no site do MPMG e nas principais plataformas de streaming. A gente espera você no próximo episódio do Vox. Obrigado, um abraço.